O que é acolhimento? Você já parou para pensar que uma das coisas que mais transforma a vida de uma criança ou de um jovem não é castigo e nem é a cobrança? É acolhimento? Parece simples, mas é uma das maiores necessidades emocionais que eles têm. E hoje, reagindo a esse vídeo sobre acolhimento, eu quero te mostrar como isso pode mudar totalmente a forma como você educa e se conecta. No vídeo, a terapeuta fala sobre acolhimento dentro do processo terapêutico e isso é incrível. Mas eu quero trazer isso para o nosso dia a dia, porque acolher não é só coisa de consultório, é coisa de casa, de sala de aula, de qualquer espaço onde tem criança e jovem. Bora lá pro vídeo. Importante. Oi, pessoal! Dando sequência à nossa série sobre termos terapêuticos, nesse vídeo a gente vai falar sobre acolhimento, um termo super importante, com bastante uso, e nesse vídeo eu vou te explicar o que é o acolhimento, o que envolve o acolhimento, algumas dicas práticas e tanto por parte do terapeuta quanto o acolhimento dentro do processo do cliente. Então assiste esse vídeo até o final que ele vai te ajudar bastante. Lembrando aqui, toda vez que a gente escutar cliente, processo terapêutico, que a gente traga para a nossa realidade de pais, de mães, de tio, de educador, de professor, essa prática do acolhimento, essa palavra que ela está ensinando para a gente, também é possível e necessário a gente trazer para o nosso dia a dia. Dá bastante. Antes de a gente começar, só se certifica que você está inscrito aqui no canal para que você possa acompanhar os demais vídeos dessa série e você possa aprender cada vez mais sobre o mundo do autoconhecimento e das terapias. Então vamos lá. O acolhimento, ele é um termo e uma prática bastante presente nos processos terapêuticos e isso é algo geral tanto da parte das terapias complementares quanto da psicologia clássica. Grande parte das pessoas, quando chega para uma consulta, elas estão com as suas emoções intensas, elas estão em estados emocionais aflorados. Então, elas chegam para nós com uma grande vulnerabilidade. Elas estão no momento em que elas estão com o copo cheio, né? As emoções... Aqui, ela disse consulta, então a gente pode trazer para a nossa realidade, quando a nossa criança chega da escola, quando a nossa criança chega de uma festa, quando a nossa criança chega de um ciclo de amizade, vivendo momentos difíceis, tendo desafios, é nesse momento que a gente pode e deve acolher. Estão transbordando. E é um momento que, quando nós estamos vulneráveis, é a nossa fragilidade, né? Muitas vezes a pessoa entende aquilo como um ponto frágil, um ponto fraco, e ela está chegando para você ali, provavelmente como ela não conseguiu se expor para nenhuma outra pessoa do seu contato. E ela chega com uma intenção de ser ajudada. Isso daqui é importante, eu acho que no canal a gente está criando algumas frases que parece que a gente vai reproduzir todo o vídeo. Uma das frases que eu tenho repetido bastante é: quando a criança erra, ela corre de você ou para você. Então, essa é a importância da gente já ter esse vínculo com a criança, da criança e o jovem ter esse lugar de diálogo aberto com a gente, para que ela consiga conversar sobre qualquer assunto com a gente, sabe? Que ela saiba que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser colocada nesse lugar de certo ou errado, sabe? A gente pode até depois criar estratégias com essa criança, mas no primeiro momento a gente precisa acolher aquilo que a criança está trazendo, porque se no primeiro momento, quando a criança traz uma situação difícil que ela está vivendo para a gente e a gente já sai apontando caminhos, né, minimizando aquilo que ela está passando, ela não vai se sentir segura numa próxima vez para poder trazer isso para a gente, né? E aí, quando chega na juventude, na adultez, a gente tem a consequência de ter um filho distante da gente, sabe? Então, a importância de nós sermos esse adulto referência, onde a criança saiba que ela pode contar. Essa é uma frase muito poderosa, sabe? Quando a gente consegue falar para a pessoa: ó, você pode contar comigo, independente do que acontecer. E eu não estou falando aqui que a gente vai passar a mão na cabeça para as atitudes erradas, mas sim que ela pode contar com a gente nos piores momentos que ela estiver passando, que ela vai ter alguém ali para conversar, para depois dessa conversa a gente ter um lugar de direcionamento, sabe? De conselho, se for necessário esse conselho, sabe? Né, de querer uma ajuda para superar aquilo.
Quando a pessoa faz esse movimento, ela está num voto de confiança, ela está buscando uma ajuda num momento de extrema vulnerabilidade emocional, com questões extremamente importantes e intensas. Então, ela se coloca ali e ela dá esse voto de confiança para sua vulnerabilidade. Por outro lado, essa pessoa não conhece você, não conhece o terapeuta ainda, ou pelo menos ainda não tem uma relação, um vínculo, uma conexão estabelecido. Então, por um lado, ela está extremamente vulnerável, né? E só que ela, em frente dela, enfim, nesse início que ela coloca, ela tem algo que é novo e ela está começando a externar esse estado emocional intenso, né, a sua vulnerabilidade para alguém que ela não conhece, que ela ainda não tem uma relação, uma conexão estabelecida. E aí que vai entrar o acolhimento e a importância dele nesse momento. O acolhimento, então, ele vai ser uma postura e uma atitude receptiva. Aqui, nesse caso, se aplica muito ao professor, ao educador. A gente tem pouco contato ali com as crianças, mas eu já presenciei, já vi isso muito acontecer. Ali no momento de brincadeira, a criança soltar um trauma que ela tem, soltar uma situação difícil que ela já vivenciou, sabe? E aí naquele momento a gente sente uma pena, sabe? Pela criança, né? Por aquilo que ela viveu, e a gente tenta salvar a criança. E ao invés da gente ter esse impulso, sabe, que é natural, eu acho, a gente ter empatia e querer apontar caminhos, né, querer diminuir muitas das vezes aquilo que ela passou, mas não é nada, quando você crescer isso passa, daqui a pouco você esquece. A gente faz esse acolhimento. E aí no caso dos papais, das mamães, né, que já tem esse contato, que já viu aquela criança crescer, isso aqui não se aplica, porque você conhece a criança. Então eu estou partindo do princípio que você tem esse vínculo, que a sua criança, quando erra, ela corre para você e não de você. Sabe aquela história quando a sua criança faz uma besteira longe do seu olhar, por exemplo, na escola, e aí a professora ou o diretor fala, eu vou falar com a sua mãe, eu vou falar com o seu pai, né? E a criança responde, pode falar que ele vai me entender, que a gente vai ter um lugar de diálogo, um lugar de conversa, um lugar de escuta, né? Eu acho que isso é importante. Humana, empática, sensível, ele vai estabelecer uma conexão, ele vai estabelecer um vínculo. E eu não finjo o acolhimento. Não há como a gente, mesmo com algumas linguagens verbais e não verbais, eu estabelecer essa ponte, estabelecer esse vínculo. Quando eu tenho uma intenção deste acolhimento, eu consigo transpassar isso nessa minha linguagem e a pessoa, o cliente que está ali, ele vai sentir, vai existir uma conexão. Então eu costumo dizer que conexão não se finge. O acolhimento, ele não pode ser mecânico. O acolhimento realmente, ele é uma conexão. E como o acolhimento, ele vai construir essa ponte de conexão, esse vínculo seguro e receptivo com o cliente, dificilmente eu vou ter uma segunda chance para construir isso. Então, Isso é forte, hein? É algo que não dá pra gente colocar em palavras, é algo que a pessoa sente, sabe? Quando a gente tá com essa vontade de acolher, de escutar a pessoa sente isso, é algo quase que químico. em especial nas primeiras consultas, e normalmente nas primeiras consultas as pessoas realmente trazem, né, tem um estado emocional, uma situação mais crítica, ele é de extrema importância. Quando a gente estabelece essa ponte, esse vínculo, a gente consegue pavimentar o processo terapêutico, não só já um processo aí na primeira consulta, mas pavimentar essa relação, essa construção desse vínculo. Aqui nas primeiras consultas, você papai, você mamãe, você traz a realidade para os primeiros anos de vida. Esse vínculo precisa ser criado desde sempre, essa segurança. Que é de extrema importância para aplicar qualquer técnica terapêutica. E na prática, como que a gente então tangibiliza, transpassa esse acolhimento para o cliente e como que ele sente que a gente está realmente acolhendo ele? Necessariamente, a gente vai ter uma relação que se estabelece com comunicação verbal. É exatamente o que eu tenho falado aqui no canal. Qualquer técnica que eu vá ensinar para você sobre educação parental e positiva, se você não tiver vinculado a essa criança, não vai funcionar. É por isso que eu repito, não existe receita de bolo. Primeiro você precisa olhar para suas questões, né? Você entender que educação é muito mais exemplo, que a criança é uma esponja, ela aprende ali observando do que muito mais do que você falando, sabe? Então essa é a importância de virar essa chave. E não verbal.
E muito da nossa comunicação, ela não é verbal. E principalmente nesse momento de acolhimento, a gente tem uma postura de ouvinte, uma postura um pouco mais de ouvir e receber essas informações da pessoa do que de efetivamente fazer comunicações verbais. Num primeiro momento, o acolhimento tem o objetivo de fazer a pessoa se sentir o quê? Segura, se sentir ouvida e não se sentir julgada. Então, ouvir, escutativa, de qualidade, ela vai ser fundamental para essa conexão e ela vai ter uma importância muito maior nesse momento do que você necessariamente. Ó, gente, acolhimento não verbal. Enquanto a pessoa tá ali contando uma história, você tá ali prestando atenção e você mostra na sua face que você tá interessado, né? Então a pessoa te contou algo que você ficou surpreso, você demonstra isso na face, você não precisa falar. Então, caraca, mamãe, hoje eu tava na escola, você acredita que a fulaninha não quis me emprestar o brinquedo? E aí você balança com a cabeça, você confirma, e aí se ela conta uma parte da história que você não concorda, e aí você pode balançar a sua cabeça, mas demonstra na sua face que você está ali, que você está prestando atenção, que você se interessa. Entender já as informações, fazer algumas conexões e algumas relações. O ouvir nesse momento, ele é muito parte do acolhimento e a pessoa precisa perceber que você está ouvindo. Então, o contato visual é uma das coisas mais importantes para você estabelecer esse acolhimento. Olhar nos olhos, evitar interferências, às vezes de anotar alguma coisa que para você você não vai estar perdendo a tua escuta, mas para a pessoa ela percebe como uma distração. Uma outra técnica que você pode usar é repetir uma parte daquilo que a pessoa falou. Então a pessoa está te contando uma história e aí ela encerrou a frase com algo, e aí eu fui lá para outra rua. E aí você repete para ela aquilo em formato de pergunta. Nossa, você foi lá para outra rua? E aí ela continua a história a partir daquele lugar. Isso também funciona muito. A gente quebra essa conexão que está se estabelecendo. Então, para que a pessoa se sinta segura, a gente pode fazer pequenos incentivos verbais nos momentos em que, de repente, ela se sentir com vergonha, se sentir com receio, ou que a emoção. Gente, olho no olho. Esquece isso aqui, ó. Já falamos outra vez. A pessoa está conversando com você e você está roletando Instagram, WhatsApp. Não. O nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso para dar para as outras pessoas. Então, dê o seu tempo para sua criança e para o seu jovem. Olhe nos olhos, nivela da altura dela, escuta o que ela tem para te dizer. Ficar muito forte. Muitas pessoas, quando começam a chorar, por exemplo, elas pedem desculpa, né? Então, a gente pode usar algumas palavras de incentivo tranquilas, dizendo para ela que esse é o momento, que esse é o espaço, para ela colocar isso para fora, para ela conversar sobre isso, que nós estamos lá para isso e que você está ali para ouvir ela. Uma dica é a gente evitar as interferências verbais, as perguntas, porque nesse momento a pessoa realmente está fazendo um desabafo, né? Ela está colocando todas essas suas questões que são mais fortes e ela tem uma necessidade de falar, ela tem uma necessidade de colocar para fora. E isso realmente vem com muito conteúdo emocional. Normaliza o choro, gente. Todas as emoções são bem-vindas. A alegria, a tristeza. Se a sua criança e o seu jovem, ela chora na sua frente, não minimiza isso. Diz que sim, esse é o momento de você chorar, de você colocar para fora, que isso é importante, isso vai fazer bem, isso vai aliviar ela, gente. Normaliza o choro, principalmente se for um menino. Não me venha com essa história de que menino não chora, pelo amor de Deus, hein? Junto. Então, nesse momento, se a gente fica interferindo com perguntas para que a gente possa compreender o porquê e como algumas coisas aconteceram, muitas vezes a gente corta esse primeiro momento que ela precisa desabafar, né, que ela precisa se expressar. Então, é claro que a gente vai ter oportunidade, e normalmente logo depois desse primeiro momento, até ainda na primeira consulta, a gente vai ter oportunidade de proceder com a nossa anamnese, né, dentro de cada linha que as pessoas trabalham, de fazer as perguntas, mas é só tomar um cuidado para quando a pessoa está realmente num momento que você percebe que ela está mais vulnerável e que ela está no momento que ela precisa ser ouvida, que a gente não faça perguntas que possam quebrar esse processo. O acolhimento dentro do processo terapêutico, ele é diferente de um acolhimento quando nós estamos, né, com a nossa família, com os nossos amigos. A gente tem um papel estabelecido necessário para que a terapia seja eficiente. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado
quando a gente está nesse acolhimento dentro do consultório, que é a gente ter um meio termo, um equilíbrio entre a gente não sentir pena, mas a gente se sensibilizar, né? Não há problema em a gente, dentro da nossa expressão, principalmente não verbal, a gente mostrar que nós estamos sensibilizados, empáticos com o que a pessoa está falando. Mas a gente tem que cuidar para não fazer julgamentos, né, e emitir comentários que possam realmente ser um julgamento ou possam ser um sentimento de pena. Isso não vai ajudar porque vai estar fora do nosso papel terapêutico. E para fechar, agora eu vou explicar sobre a importância do acolhimento dentro do processo do cliente. Temos aí literaturas e grandes profissionais da área de terapia que falam que o acolhimento é a etapa mais importante dentro do processo terapêutico, que tem um maior peso, que consegue estabelecer um grande passo. Essa é uma parte muito difícil da gente fazer com os nossos filhos, filhas, né, e sobrinhas e sobrinhos, a gente não pular para dentro do problema. Nós não somos terapeutas, né? Nós somos familiares e a gente ama aquelas crianças até mais do que a gente, né? Então mas fica aí a dica. Se você conseguir, sabe, pelo menos se retirar um pouco daquela situação para você primeiro escutar aquela criança e aquele jovem, vai ser muito rico. Você realmente vai poupar a criança de lá na frente precisar fazer uma terapia. E se você tiver condições, sabe, faça a terapia você e também coloque a sua criança para fazer terapia. É muito rico, cara, é de uma riqueza sem tamanho. Assim, você vê a criança realmente, sabe, melhorando, não acumulando traumas, né? Assim como a nossa geração que não tinha tanta visão, sabe, desse lugar da preocupação, da saúde mental, e agora a gente vê crianças já desde muito novinha fazendo análise, né, fazendo psicologia, então é muito rico, assim, é importante, né, tendo em vista que hoje a maioria dos lares não tem esse pai presente, então já tem essa ruptura da criança, que a criança vai sentir falta desse pai, né, tem os problemas, a infância também traz os seus problemas, a juventude também trazem muito mais problemas, então é nada melhor do que ter um profissional para apoiar ali, sabe, essa criança e esse jovem, e a gente também, os adultos. Nós temos alguns aspectos dentro disso. O primeiro é que o acolhimento, ele promove uma grande liberação. Muitas vezes as pessoas chegam e quando elas estão colocando essas questões profundas, intensas, elas estão colocando situações que elas não falam daquela maneira, nunca falaram daquela maneira para ninguém. Elas muitas vezes nunca comentaram sobre isso com ninguém. Então são questões muitas vezes enraizadas, profundas, escondidas, negadas, né? Às vezes até com sentimento de culpa, de vergonha, que conflitantes com ela mesma, que ela traz isso para fora. Então, esse processo de liberação disso tudo, né, através desse primeiro desabafo, dessas colocações, ela é muito, muito, muito importante. Ela já tem um grande papel. E quando a pessoa faz isso, sendo acolhida, ela consegue trabalhar com todas essas suas questões sem julgamento, dando um lugar para aquela situação, dando um lugar para o que ela sente. O segundo aspecto é que ele promove uma clareza. Então, quando a gente consegue desabafar, né, tirar uma carga emocional grande, a gente abre espaço para conseguir pensar melhor, para conseguir enxergar as coisas de uma outra maneira, sem tanto acúmulo emocional. Então, vai facilitar toda uma sequência, né, de processo terapêutico, tanto a pessoa com ela mesma, vai promover uma clareza maior a partir do momento que ela teve esse momento, e também do ponto de vista do processo terapêutico, as próximas etapas conseguem ter uma clareza um pouco maior. Um terceiro aspecto é a pessoa se sentir ouvida. Parece simples, mas isso tem uma... Isso a gente consegue fazer. Então, antes da gente apontar caminhos, né, antes da gente mergulhar no problema da criança e do jovem ou dos nossos alunos, essa é a importância do acolhimento. A própria pessoa desabafar ali, desaguar, colocar para fora, ela mesma se escutar, e aí a partir desse lugar, depois desse acolhimento, desse não julgamento, a gente pensar em estratégias, a gente apontar caminhos, dar conselhos, mas o primeiro lugar, o mais importante é o acolhimento, isso a gente consegue fazer no dia a dia. Importância muito grande. Normalmente a pessoa não consegue, dentro do seu círculo, né, social, de amigos, de família,
falar exatamente o que ela precisa, ser ouvida, né, ter um sentimento de apoio e às vezes ela também não consegue ser ouvida para resolver uma determinada situação. Então, esse ser ouvido no processo terapêutico, ele tem uma grande importância. E vale comentar que próximo desse ser ouvido, a gente também tem a questão dela ser ela. Pô, principalmente as crianças, né? A criança, quando ela tá na escola, o tempo todo ela é mandada fazer alguma coisa, ela tem que ficar sentada ali durante 30, 40 minutos para assistir aquela aula. Ela só tem 15 minutos para lanchar, brincar e conversar com os amigos. A nossa sociedade diz muito não, sabe, para as crianças, né? Criança não tem o que querer, a gente escuta muito. Eu cresci ouvindo muito isso. Então, quando a gente dá esse lugar de escuta para as crianças, nossa, é muito poderoso. Sabe, quando a gente tem a humildade no nosso lugar de adulto, de escutar o que as crianças trazem, sabe, a gente aprende muito, cara. Você não vai se arrepender se você der esse lugar de escuta e acolhimento para sua criança. Só vai trazer benefícios para o seu relacionamento. Você não tem nada a perder. Dela ser ela mesma. Então, num processo de terapia, num processo de acolhimento, que ela não está sendo julgada, que ela está sendo ouvida, que ela está segura, ela pode ser ela mesma. Então, isso tem uma importância muito grande, porque ali está o que ela realmente sente, os seus conflitos, e a terapia, ele é um horário, um espaço e um processo para que ela possa ser ela mesma. Normalmente a pessoa não tem isso, essa possibilidade, dentro da rotina dela e nas relações pessoais dela. Outro aspecto do acolhimento é a pessoa não se sentir sozinha. Quando ela não se sente sozinha, a gente tem um encorajamento para que ela possa enfrentar as situações que efetivamente a incomodam. A sua criança, ela pode ser ela mesma próximo de você? Ou será que ela utiliza máscaras na sua frente? Rolou uma trend na internet de que era quanto mais estranha a sua criança for na sua frente, mais segura ela se sente com você. E a trend era as crianças, né, dançando alegre, usando uma meia de cada cor, um tênis de cada cor. Então eu acho que é isso, a gente entender que a criança não está ali para cumprir as nossas expectativas, e sim viver uma vida única e exclusiva que só ela sabe o que ela veio fazer aqui nessa terra, só ela sabe como ela deve se portar. E a gente está ali para fazer os ajustes e não fazer que ela haja de acordo com aquilo que a gente acha certo ou errado. Então, esse acolhimento promove um fortalecimento para que ela siga em frente e ela enfrente o que ela precisa lidar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em curtir e se certifica que você está inscrito aqui no canal do Meu Equilíbrio, para que você possa acompanhar os próximos conteúdos, que tem bastante coisa. Maravilhoso o vídeo. Agora, vamos dar uma aprofundada rapidinho. Nós, pais, mães, professores, cuidadores, também podemos dar esse lugar seguro. É sobre criar vínculo, sobre mostrar que a criança não está sozinha, mesmo quando erra ou está passando por um momento difícil. Vou deixar com vocês estratégias simples, com exemplos práticos por faixa etária e situações que mais vejo acontecerem no dia a dia de crianças, jovens e famílias. De 0 a 3 anos, o que eu mais vejo acontecer é o choro não acolhido. Uma criança pequena chora porque ainda não sabe dizer o que sente. O acolhimento aqui é pegar no colo, validar. Eu sei que tá difícil, eu tô aqui com você. Não é sobre calar o choro rápido, é sobre mostrar segurança. Isso ensina autorregulação lá na frente. De 3 a 9 anos, a dificuldade na escola como notas baixas. Nessa fase, a criança começa a se comparar e se frustrar. Ao invés da gente dizer, você não se esforçou, a gente acolhe e diz, eu sei que você ficou triste com essa nota, vamos pensar juntos como melhorar? Assim, ela aprende que o erro não define quem ela é, mas sim uma oportunidade de crescer e aprender com os erros. Dos 9 aos 18 anos, é a dificuldade em se relacionar com os amigos. Na adolescência, o grupo social é tudo. Se o jovem chega dizendo que não consegue se enturmar e fazer amizades, o pior que a gente pode fazer é criticar e minimizar isso. Então, o acolhimento aqui é escutar, sem julgamento e se interessar genuinamente. Deve ser difícil se sentir de fora, mas me conta mais sobre isso. Esse tipo de escuta fortalece o vínculo e mostra que ele tem com quem contar. Compartilhe uma história sua, onde se sentiu excluído também, e pense em estratégias juntos para melhorar essa situação. E a reflexão que vira as chaves é:
Acolhimento não é resolver pelo outro, é estar junto, é dar suporte emocional para que ele desenvolva recursos internos. Isso é poderoso demais, gente. Percebeu como o acolhimento pode transformar desde o bebê que chora até o adolescente que enfrenta desafios sociais? Acolher é dar segurança, é validar emoções e mostrar que o vínculo é mais forte que qualquer erro. É isso que educa de verdade, é isso que prepara para a vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, assista também ao vídeo Entenda o Cérebro da Criança que está aparecendo aqui no card. Se inscreve no canal e curte esse vídeo, porque isso ajuda demais a gente a levar essa mensagem para mais famílias. E para você que quer dar um passo além, eu preparei o e-book Escolhendo Palavras e Criando Vínculo, fruto de 7 anos de experiência com crianças e jovens de diversas idades e realidades. É um guia prático para criar vínculos afetivos e amorosos através da conversa, escuta e acolhimento. O link está aqui na descrição. Ah, e tem mais, entra também na nossa comunidade do WhatsApp. Lá a gente compartilha estratégias de educação positiva, sem bater, sem gritar ou castigar, mas construindo vínculos reais. Embaixo na descrição, é só clicar. E se você ama, se preocupa e quer desenvolver sua criança, aqui é o seu lugar. Bora transformar o mundo uma criança de cada vez.